Fala galera, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é a professora Paloma de Geometria e hoje nós vamos falar de medidas de capacidade. Então, bora para nossa aula. Qualquer dúvida é só deixar aqui e bora lá. Bom, medidas de capacidade. Volume é a medida de capacidade. Considerando as dimensões de um sólido, verifica-se a capacidade de armazenar utilizando as suas dimensões. Ou seja, suponha que eu tenho um copo e aí eu quero saber quanto cabe nesse copo. E aí eu vou usar a medida do volume. Eu vou usar o volume para calcular quanto cabe naquele copo. Outro exemplo disso é Free Fire. Acredito que todo mundo já conhece esse jogo ou já jogou. Tem a mochila. Tem hora que a mochila fica cheia, porque o volume, a capacidade está no máximo. E essa capacidade é mediante a tudo aquilo que se coloca dentro. Ou seja, para calcular quantas coisas vão caber, eu preciso saber o comprimento, a largura e a altura de determinado objeto. E é dessa forma que a gente calcula o volume, usando essa fórmula que eu acabei de dizer. Volume vai ser igual ao comprimento, largura e altura, um vezes o outro. Bom, alguns sólidos geométricos, eles são considerados corpos redondos, e vocês já sabem disso, como, por exemplo, o copo. O copo, o cilindro, um pote de leite, eles são corpos redondos. E para calcular, muda um pouquinho. Por quê? A gente, ao invés de usar o comprimento, a gente vai usar π vezes o raio ao quadrado vezes essa altura. Então, voltando. Para calcular medidas de capacidade de caixas de sapato, digamos assim, de um armário, de várias outras coisas, a gente vai usar a fórmula do volume, que é comprimento vezes altura vezes largura. E para descobrir, na verdade, a capacidade de corpos redondos, a gente vai usar π vezes raio ao quadrado vezes altura. Mas, bom, vamos fazer um exemplo para descomplicar, porque eu acredito que a mente embolou. Então, vamos lá. Aqui nós temos um bloco retangular, digamos que um paralelepípedo, uma caixa de sapato, não sei. Deixa a imaginação de vocês fluir. E nós temos as dimensões. Nós temos o comprimento, temos a largura e também a altura. E para calcular é só a gente multiplicar um pelo outro. Então, o nosso V vai ser igual a 3 vezes 2 vezes 1,5. 3 vezes 2, 6. 6 vezes 1,5, 9 metros quadrados. Por que, professora, é metro e não centímetro? Porque ele deu todos os valores em m. Então, o volume desse bloco retangular é de 9 metros quadrados. Beleza? Vamos fazer mais um exemplo. Bom, agora nós temos aqui um suporte de arranjo de mesa de vidro. Foi construído para enfeite, completamente cheio de água e tinta. Qual a capacidade máxima desse suporte de acordo com as suas dimensões? Ou seja, temos esse objeto aqui retangular e dentro dele vai ser colocado água e tinta. E ele quer saber qual é a capacidade. Então, vamos usar a nossa fórmula. Nós temos o comprimento, a largura e a altura. Então, vamos multiplicar tudo e ver quanto vai dar. O volume é igual a 9 vezes 9 vezes a altura, que é 30. Lembrando que essa questão está nos dando os valores em centímetros. Então, a nossa resposta vai ser em centímetro quadrado. Bom, 9 vezes 9, 81. 81 vezes 30, se a gente fazer a conta rápida aí,
ou usando algum aparelho, nós vamos chegar que o nosso valor vai ser igual a 2.430 centímetros quadrados. Então, qual vai ser a capacidade de água e tinta que esse suporte pode receber? De 2.430. Beleza? Vamos para mais um exemplo e último. Nós agora temos um tanque cilíndrico de diâmetro de base de 80 centímetros e a altura de 1,5 m, que tem a capacidade para quantos centímetros cúbicos para armazenar água em dias de racionamento? No lugar de π, nós vamos usar 3/2. Ou seja, nós temos um cilindro a nossa base a nossa altura de 1,5 m e sabemos que a capacidade que vai ser armazenada aqui vai ser de centímetros cúbicos. E vocês lembram qual é a fórmula que a gente vai usar? É aquela segunda fórmula que eu mostrei logo no início da nossa aula, que é o nosso volume vezes o raio ao quadrado vezes π vezes a altura. Então, vou botar eu aqui para a gente poder se guiar e vamos lá. O desenho apagou, mas não tem problema. Sabemos que a nossa parte de baixo é 80 centímetros e a nossa altura é de 1,5 m. E para calcular, nós primeiro vamos converter esse 1,5 m para centímetros. Então, nós vamos ter 150 centímetros. Ou seja, aqui onde é 1,5 m, transformando em centímetros, vamos ficar com 150 centímetros. Agora, a gente pode resolver porque a nossa questão está toda com a mesma unidade. Nós temos a base, que é 80 centímetros, e a altura, que agora é em centímetros. Bom, nós sabemos que a base, a parte de baixo do nosso tanque cilíndrico, ela vale 80. Só que quando a gente tem o valor total dela, né? Então, nós sabemos que o diâmetro é 80. E como é que a gente calcula o raio? Eu ensinei isso para vocês na nossa aula anterior. Nós vamos pegar o nosso D, que é o diâmetro, sobre 2. E nós sabemos que o diâmetro da base é 80. Então, 80 por 2 é igual a 40. Sabendo dessas informações, agora nós podemos completar e resolver. Nossa altura é 150 centímetros. Vou botar aqui um A de altura. Nosso raio, acabamos de descobrir que é igual a 40 centímetros. Agora é só a gente juntar tudo e resolver. Usando a nossa fórmula, o volume é igual. Π, a gente vai usar essa aproximação, 3,2. Eu comentei com vocês que π é um número gigante, que é 3,14, 19, por aí vai. Mas, geralmente, nos exercícios, a gente tem sempre uma aproximação para a gente usar como base. Então, 3,2 vezes o raio, que é 40, só que é o raio ao quadrado, vezes a nossa altura, que é 150 centímetros. Eu não vou colocar aqui, porque eu já botei aqui em cima, que a gente sabe que é centímetros. Então, primeiro vamos resolver essa potência. V é igual a 3,2 vezes 40 vezes 40 é 1.600.
vezes 150. Fazendo essa multiplicação, nós vamos chegar que o nosso volume desse tanque vai ser igual a 768 mil centímetros cúbicos. Então, pessoal, essa é a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham entendido. Muito obrigada pela atenção de vocês. Até a nossa próxima aula. Tchau e fui!